me acertando aqui. Eu tô muito feliz. Muito, muito, É que muito. não. Hã? Você está feliz? Tô demais. Tô muito feliz. Posso E. perguntar why because? Hã? Posso perguntar por quê? Ah, sim. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu já vou entrar, vou começar o meu master. Ótimo, em Barcelona? Ótimo, é o melhor master do mundo, você vai gostar muito. Feliz da vida. Oi, Tonton. Diga oi, Tantão. Diga oi. Não tô me ouvindo, Say né? Boa hello. noite, minha linda. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Maravilha. Boa Diga noite, Maria parabéns de pelo seu Fátima, master. Ana Lígia. Descentralização de recursos da União para distribuir mais dinheiro a estados. Oi? Tem alguém ouvindo o Jornal Nacional aí. Eu já Não mudei. vai ganhar nada com isso, só vai ouvir porcaria. E O Jornal hoje Nacional já foi bom, no tempo que era patrocinado pelo Banco Nacional. Agora, meu Jesus. já foi bom. Já foi bom. Agora tá As coisas complexo. Tá complexo. É porque as coisas evoluem e nem sempre evoluem para melhor. Você vê que o nosso tema de hoje é um tema maravilhoso que fala exatamente disso. Enquanto nós temos 1/3 dos dentistas do mundo aqui no Brasil, muita coisa não evoluiu para melhor. Mas outras coisas evoluíram dentro da odontologia mesmo. Muito. Porque mesmo com 300 mil dentistas, que equivale a 1/3 dos dentistas do mundo, isso é um absurdo, isso é assustador, você vê que muitas pessoas se destacam nesse meio. E se destacam em nível mundial. Nós temos dentistas de altíssimo padrão e temos tanto ortodoxos quanto fazendo um trabalho heterodoxo de alto padrão, e isso a gente deve muito à questão da livre concorrência, né? Uhum. Apesar de eu não concordar com os empresários que abrem faculdades à torta e à direita. Enquanto nós temos 6 faculdades na Califórnia, em São Paulo nós temos, sei lá, 80 faculdades, 85, é um negócio absurdo. Então, eu acho que todas as vertentes têm o seu copo meio cheio e alguns observam como o copo meio vazio. Exatamente, Tá? Como eu sempre exatamente. fui um cara de E é Como eu aí sempre fui um cara de luta, eu sempre fui um cara de luta, eu sempre observei as coisas meio cheias, né? O copo meio cheio. Isso sempre foi positivo para mim. isso Mas foi só só uma faz bem. introdução, continue aí. Você está falando tão bem, você está falando tão bem. Gostei do novo penteado com a franja para a esquerda. A Gostou? franja desviada para a distal. Franja desviada para a distal. Adorei, vou usar isso. A franja levemente desviada para a distal. Levemente desviada para a distal. Muito bom. Deixa eu só me Muito despedir bom. do pessoal Mas aqui do fala, você não Face. interrompi você estava falando. Ó, pessoal do Isso. YouTube, tô esperando vocês agora no Zoom, tá? E pessoal do Facebook também, tô esperando vocês agora no Zoom. Vem pra cá, vem pra cá. Diego, tô te esperando. Vem, gente. Maravilha. Angel, tô tão feliz porque o Master vai começar agora, né? Em janeiro. Agora é ótimo. Janeiro. Por mim, Janeiro. começaria agora. É muito bom. Você vai fazer à distância, né? Como eu fiz, né? Você não vai fazer presencial totalmente, que aí teria que tirar 2 anos da sua vida para isso. Não, e E é nem só meio isso, é sinistro. porque ia dar problema com as datas dos cursos que eu estou dando em Portugal Sem dúvida. e aqui. Aí, ou seja, para não ter esse problema, eu preferi fazer o SEMI, que... Não, e vou te falar, eu fiz um mestrado no Brasil de periodontia, uma das melhores faculdades brasileiras. O mestrado pelo CAPES é a maior nota, caramba. E eu vou te falar, a distância me tomou tanto neurônio quanto o mestrado presencial no Brasil. Você comentou comigo. É porque é muito trabalho, você tem que ler livro pra caramba, tem que resumir livro pra caramba. E os caras não têm muita desculpa, não. Tem essa coisa, eu não estava. Você tem que participar de muitos chats com eles. E no chat você tem que perguntar, ganhar nota perguntando, ganhar nota se expondo. Então, é uma exposição
do que você tem aprendido. Então, é muito organizado, as pessoas são muito organizadas. O David Vinnes, que é o chefe, é um cara inteligentíssimo. É uma das inteligências que eu, assim, tanto emocional quanto inteligência, quanto intelectual, assim, a questão do conhecimento dele. E como ele trabalha com as pessoas é de uma grande, vamos dizer assim, eloquência nesse sentido, né? Ele se dá bem tanto com as pessoas como pelo seu conhecimento. Então, está valendo a pena, você está de parabéns. Leve a sério, faça todos os exercícios, todos. Eu talvez deva ter deixado de fazer 1 ou 2, porque você tem uma ideia de como é sinistro. 1 ou 2 Não, eu papo tenho mosca lá. ideia, porque o seu parecer de que é difícil, para mim, é relevante. É bem difícil. Se você me fala que o negócio porque você fala, Ju, isso daí é bobinho, pode ir tranquilo aí. Vai fazer cócegas. Então, o negócio é complicado, é óbvio que eu sei, eu tenho noção do que é, né? Não é bobinho. E o livro é a minha tese, a minha dissertação. Eu fiz a dissertação em espanhol e saiu o livro. Exatamente, a dissertação é o livro. Você tem uma ideia da complexidade que é a coisa, né? A dissertação do mestrado é um livro. Virou um livro. Está fazendo enorme sucesso. Tem vendido bastante, viu? Graças a Deus. Não é nenhum best-seller tipo 1 milhão de cópias, mas eu estou impressionado como tem gente interessada em terapia neural no Brasil. Ué, não é um best-seller ainda? Você lançou tem 1 mês? Não é um best-seller no sentido best-seller de New York Times, né? De contos Sidney Sheldon, um negócio Sabrina. Assim, chega nesse nível. Sabrina, não chega nesse nível não, mas tem vendido bastante, as pessoas têm gostado muito. Tá? Muito bom. E o nosso papo de hoje? Vamos lá, vamos começar com o nosso papo de hoje. Vamos lá. Então, foi aquele assunto... Engraçado, por que eu estou batendo nessa tecla? Porque eu ouvi isso num assunto, né, de congresso, que eu estava passeando, andando, me chamou a atenção, e depois eu ainda ouvi isso de mais alguns colegas. E eu parei para pensar, falei, gente, não é possível, porque se já tivesse sido uma pessoa só a me dizer isso, talvez eu não tivesse ficado tão impressionada. Mas, como não foi uma pessoa só, eu comecei a ficar um pouco preocupada até mesmo com esse tipo de percepção que as pessoas poderem estar tendo acerca da ROF. Então, na verdade, a gente tem vários pontos aí também, porque não é só a questão da pessoa achar que o mercado está saturado. É a pessoa se encaixar em um determinado mercado que, na verdade, sempre existiu. E ela que não fazia parte daquele mundo e não se dava conta disso. Como, por exemplo, a ROF ganhou esse nome também muito com o nosso movimento. A odontologia, quando entrou, né, na estética, aí houve a criação mesmo da ROF, que seria uma integração com o funcional, né, uma estética um pouco mais avançada, alguma coisa assim. Mas se a gente for parar para pensar, isso já existe há muito tempo, né? Porque os dermatos, os plásticos, os esteticistas já faziam essas técnicas, esses tratamentos há mais tempo. E aí, a partir do momento que pessoas entram nesse mercado, que para a odontologia não é a mais novata, né? Mas dentro de todas as áreas que estão praticando ROF, a odontologia é uma das mais recentes, mas com propriedade, né? Ele entrou com tudo, com os estudos, com publicação e um monte de coisa. E aí o que eu queria também entender será que isso é uma questão de quem está entrando em algo que já existia há muito tempo, e aí ela se sente na saturação, ou realmente as pessoas estão não estão conseguindo enxergar a amplitude da ROF, a ponto de achar que o mercado em 1 ano, menos de 1 ano, né, já está saturado. Eu digo menos de 1 ano porque a especialidade foi criada há menos de 1 ano, né? Ainda não existe especialistas oficialmente descritos como especialistas pelo CFO. Até existe pessoal que já fez, né, a especialização com MEC há muito tempo, mas agora todo mundo que já fez a especialização mesmo vai ganhar o título de
harmonizador, porque ela de fato existe. Então, queria conversar isso um pouco com você e trazer para o pessoal, porque eu vejo que tem muita gente desanimando de entrar na ROF por causa disso, outras extremamente animadas, porque tem uma visão diferente, que é o copo cheio, copo meio cheio, copo meio vazio. E entender um pouco também do porquê que essas pessoas estão preocupadas com isso. Também é uma terceira coisa, né? Uhum. Elas estão Perfeito. preocupadas com isso. Enquanto você vai falando, eu vou respondendo aqui algumas perguntas do chat a respeito do seu livro. Tem aluno meu querendo comprar o seu livro em Portugal. Só dá o meu número. Só dá o meu número. Sim, e eu já tinha avisado que você enviaria mesmo para Portugal. Só que vai demorar um pouquinho mais para chegar, mas você envia, né? Envio, não tem problema não. Sim. Envio, sem problema nenhum. No meu próprio prédio tem uma DHL que envia para o mundo todo. Lá no prédio mesmo, no meu andar. Que chique, hein? É só levar o livro e enviar. Já entrega direto na fonte. Toda preocupação, anota essa frase vocês, meus alunos, meus amigos, alunos da professora Juliana, toda preocupação traz dentro de si mesmo um conflito de escassez. Toda preocupação traz dentro de si mesma escassez. Então, como nós vivemos dentro de uma odontologia onde, pelo número de dentistas, né, que nós temos com relação às possibilidades no mundo, o dentista é acostumado à escassez. Então, só se preocupa quem tem escassez. Toda preocupação traz um conflito de escassez. Você acha que eu estou preocupado realmente? Mas eu não estou nem um pouco preocupado, Ju. Sabe por quê que eu não estou nem um pouco preocupado? Entrou até uma pessoa aqui maneira. Quem é essa jovem? Tá vendo aí? Eu não estou entendendo. Maria, é por isso que eu estou mexendo. Maria, você precisa parar de compartilhar sua tela. Tá compartilhando aqui. Eu estou vendo um monte de e-mails dela. Caramba. Não preciso ver os e-mails dela, não. Eu agradeço muito. E ela, inclusive, está trabalhando nos e-mails, né? Bom, então, toda a preocupação traz no fundo, o conflito de escassez. E escassez, gente, é uma coisa que a gente precisa simplesmente entender. Só é escasso quando eu não tenho recursos para levar em frente. Só passo pelo conflito de escassez se eu realmente não conseguir caminhar nesse sentido. Tem um casal aqui falando. É o Luz da Serra. Tá, Luz da Serra. Eu adoro o Luz da Serra. Na Serra tem luz. Na Serra tem luz, legal. Muito bem. Interromper o compartilhamento. Consegui. Isso, que bom. Muito bem. Joia, então, rapidinho, coloca o seu telefone no chat, por favor, para o pessoal. Como é que eu faço isso? Eu tenho que... Abre o chat aqui embaixo, ó, tem uma barra. Mais, levantar a mão. Não, chat, tem algum chat? Deixa eu ver se tem vídeo, embaixo. Compartilhar, participante. Não. Participantes, deve ter alguma coisa a mais. Tem um chat aí embaixo. Áudio, vídeo, compartilhar. Deve ser compartilhar, não? Foto, documento, caixa, não? Não. Participantes são 14. Não, então fala que eu escrevo o seu telefone, vai. Escreve aí para mim. 9, 21, né? 9. 21. 9. 9692. 1216. 1216. Então, 996, isso, 21, 99692, 1216. Bom, então, como a gente tem o conflito de escassez, é que a gente está acostumado a dividir por 300 mil. Mas só divide por 300 mil quem realmente acha que esse bolo tem que ser dividido por 300 mil. E de maneira igualitária, ele não vai ser dividido igualitário. Existe uma pessoa que trabalha comigo, vou te dar um exemplo, chamada Tatiana Nogueira. É uma prima minha, ela na realidade é filha da minha prima, tem 24 anos. E há exatos 3 anos e meio, a Tati trabalha comigo. Ela fez, inclusive, bichectomia com você, Tati. Lógico que eu
coisa. Então, essa Tati. A Tati está há 3 anos e meio comigo, fazendo terapia neural o tempo todo e fazendo harmonização o tempo inteiro. Ela hoje dá várias aulas e ela trabalha toda semana, tem curso lá na clínica e ela trabalha toda semana com isso. Então, é uma pessoa extremamente diferenciada. Se eu pegar a mesma turma dela, ou de faculdade semelhante, e botar para assistirem aula, a Tati vai levantar e vai dar aula para todo mundo. Ou seja, se diferenciou. Quando se diferencia, não há conflito de escassez. Se não há escassez, não há preocupação. Você não precisa se preocupar com aquilo que você está fazendo do seu melhor. Agora, hoje no mundo, minha filha de 8 anos aperta um botão e entra em Helsinki, falando em Helsinki em inglês com um amiguinho, se ela quiser. Muito bem. Isso faz as coisas mais fáceis. Isso torna as coisas mais fáceis. Porém, existe uma coisa que nós aprendemos, a senhora já tem uma idade suficiente, inclusive tentando esconder a sua idade com o seu penteado levemente desviado para distal, né? A gente vê o seguinte, que existe em francês uma coisa muito interessante que os franceses ensinam às crianças, que é le goût d'effort, o gosto do esforço. As pessoas não sentem mais le goût d'effort, não sentem o gosto do esforço. Para eu chegar nesse nível que eu estou hoje, um oficial do Exército Brasileiro de alta patente, preto, acima do peso, vindo de família humilde, e o caramba quatro, numa universidade dos anos 80 que só tinha eu de preto, não tinha mais ninguém, passando entre os 6 melhores do estado do Rio de Janeiro no vestibular sinistro. Eu sei o que é le goût d'effort, filha. Eu sei. Eu sei o que é o gosto do esforço. Eu me esforcei para estar lá. Provavelmente, a perda do le goût d'effort faz com que as pessoas percam também possibilidades como entender-se a si mesmas e olharem-se diante do espelho. Como dizia Michael Jackson, I'm starting with the man in the mirror, oh yeah. Ele dizia assim, eu vou olhar diante do espelho, vou ver onde é que eu estou errando, para que eu possa fazer melhor. Se há o conflito de escassez e há preocupação nesse sentido, é porque não se olha em frente do espelho e não se vê onde pode melhorar. Eu vou dar um exemplo para você, outro exemplo interessante. Quando eu comecei periodontia, nos anos 90, as pessoas diziam, pério é fácil, pério é mole, tirar a pereba de boca e cortar a gengiva. A gengiva é igual capim, ela nasce em qualquer lugar. Diziam isso. Quem dera. Só que a periodontia hoje dentro da odontologia ortodoxa, a ciência que mais evoluiu e que mais publica em Nature, que é uma revista britânica fantástica, a Science, que é uma revista americana. Ou seja, o periodontista é o cara que mais publica sem ser abobrinha, né? Tipo, vou fazer os corpos de prova de um dentinho, de uma resina, para ver se... Isso é ótimo. Isso não vai levar ninguém a lugar nenhum, a não ser na odontologia. O periodontista publica assim, a relação entre, entre a microbiota de bucal e, por exemplo, a microbiota de fezes em determinado paciente na detecção de problemas do espectro autista. O cara está nesse nível de publicação. E não está vendo corpinho de prova para ver se é bonitinho ou se o dente quebrou. Nada contra, veja, não estou desdenhando, estou dizendo que são níveis diferentes de publicação. São pessoas diferentes que leem. Enquanto uma pessoa vai estar Sumiu, Joe. publicando para o mundo. Sumiu sua câmera. Joe. Para falar. Pronto, e agora? Não, estou te ouvindo, mas não te vejo. Você vai falar? Oi, não, estou te ouvindo. Tá. Vê que sumiu. Deixa eu ver aqui. Caramba. Volta logo. Porque essa questão
também, acho que tá me ouvindo, não tá, Joe? Estou ouvindo, você está me ouvindo? Tô. Porque essa questão também é que a pério era o que mais se aproximava da fisiologia também, né? Tirando, obviamente, estômago, essas coisas, mas dentro das áreas de especialidades mais visadas, né? A pério é totalmente fisiológica. O que se dizia era que a pele era muito fácil. Então, todo mundo fazia, todo mundo sabia tirar uma pereba de boca e fazer ultrassom. Mas só que as pessoas esqueceram que é muito além de tudo isso. Tá cortando É, seu áudio. meu interrompido, eu não estou conseguindo voltar com o vídeo, não. Deixa eu ver aqui. Não, você já tá no vídeo, já tá aparecendo de novo. Ah, estou aqui de volta? Tá de volta. Ótimo, eu não estou Agora me tem vendo. o áudio. Estou me vendo, mas tudo bem, não tem problema não. Você Bom, não tá se vendo? não estou me vendo, mas não tem problema não. Nem vendo. Nem vendo você, estou vendo nada, mas está tudo bem. Você está aí ainda, né? Tô aqui. Eu vou... Você deve ter fechado alguma janela. Não tem problema não. Então, só para não perder o raciocínio, ah, as pessoas esquecem que existem estudos profundos em todos os níveis. Então, quando o cara faz uma toxina e ele faz um trabalhinho de derma roller, por exemplo, ele acha que sabe a harmonização para caramba. Como é um nível extremamente raso, é como os dentistas antigamente viam, a periodontia é só passar ultrassom e está tudo certo. A periodontia é só raspar a pereba de boca, tártaro e está tudo certo. Só que as pessoas esquecem que o mundo da harmonização é extremamente profundo. Eu falo em todos os congressos apenas de um assunto, anti-inflamação. E as pessoas saem de lá dizendo assim, o que isso quer dizer? As pessoas saem loucas dizendo, como é que tem isso? Eu falei, lógico que tem isso. Como a harmonização é uma harmonização orofacial e todo o sistema estomatognático é o sistema que faz com que todo o organismo esteja em equilíbrio. Se você tiver um desequilíbrio de ATM, a maior parte da sua coluna vai estar desalinhada, sua escápula humeral desalinhada, sua coxa femoral desalinhada, sua cintura escapular, sua cintura pélvica desalinhada, por causa da ATM. Não adianta, é o próximo livro, daquele título que você criou não sei de onde. A DTM e seus conflitos neurais. Porque não se pode pensar em trabalhar a harmonização sem você trabalhar mais profundamente a questão de todo o sistema estomatognático. Senão seremos aplicadores de toxina, como a maior parte dos colegas de outra profissão eram. Apenas aplicadores de toxina. Você disse que a harmonização se torna harmonização depois que a odontologia entrou. Exatamente. Depois que a odontologia entra, nós passamos a nos preocupar com outros problemas de importância mais profunda do que, por exemplo, um colega de outra profissão que só fazia a toxina dele ali. Estava tudo certo. E rezar para o paciente voltar de 3 em 3 ou de 4 em 4 meses, né? Exatamente. Quando a gente faz essa distinção, onde todo o nosso trabalho é levado... Opa, aparecer. A Tonton está aqui. Aparecer, eu não sei de onde, mas aparecer. Quando a gente faz a distinção do nosso trabalho, a gente se distingue pelo trabalho que a gente faz, no sentido de ter uma resposta do paciente, não só no relaxamento muscular, mas também com relação ao ser holisticamente, aí você passa a trabalhar com a harmonização facial em quase toda a sua plenitude, porque, vou dizer para você, temos muito que estudar ainda, temos muito que descobrir. É como se você chegasse na América e dissesse assim, você está no navio do Pedro Álvares Cabral, acabou de chegar no Brasil, você diz assim, que legal, isso aqui é a ilha de Veracruz. Pronto, é uma ilha. Só que esqueceram que era um continente chamado América do Sul, né? Ou Pindorama, ou a terra de Santa Cruz, ou seja, é apenas uma terra
Então, as pessoas estão nesse nível de compreensão, Exato. olhando, Cara, você falou tudo. olhando apenas para seus umbílicos, né? Exatamente. E Não não, é nem isso, é a visão rasa, né? E é eu visão acho que rasa. as pessoas começam a ver que existe uma quantidade infinita de técnicas e começam a se preocupar em conhecer essas técnicas para poder se tornar um harmonizador. E quando ela entende, quando ela vê que está todo mundo fazendo, ela está se colocando nesse patamar dos que fazem de forma superficial, que tem o conhecimento superficial. Agora, quando você começa justamente a colocar o fisiológico incluído, que para mim não existe a possibilidade de se fazer harmonização orofacial sem conhecer a fisiologia do paciente, terreno biológico, da mesma forma que também você consegue melhorar, não só, uma coisa também que eu acho muito interessante é porque as pessoas acham que é só melhorar a autoestima. E o que a gente coloca é assim, tudo bem, né, o Joel? A gente aproveitou a harmonização para mostrar a terapia neural às pessoas, Sim. né? Porque a gente viu totalmente a necessidade do uso de determinadas substâncias e de conhecimentos, né, na harmonização orofacial, porque otimizava tudo. E daí a gente começou a ver que a integrativa na harmonização é uma salvação da própria harmonização, né? E quando você vai para esse lugar e começa a conhecer pessoas que estão nesse lugar também, né, muito mais profundos, a gente começa a ver que realmente, gente, não existe escassez, não existe saturação, não existe. Depende do lugar onde você se coloca. Você vê, ó, tem um monte de gente aqui ouvindo a gente, um monte de aluno, de colega, que com certeza, há um ano atrás, achava que a harmonização era toxina, preenchimento e fio, né? Agora, Perfeito. com certeza, depois de ouvir pelo menos a gente algumas vezes, já entendeu que não mesmo. A harmonização, ela é uma das coisas, uma das áreas mais profundas que você pode modificar o paciente, não só pela autoestima, mas pela mudança real de crença, de bloqueio, de somatização, de doenças, de distúrbios. E você, quando harmoniza isso, você automaticamente traz beleza. E a gente também não propõe que vocês não façam as técnicas normais, né, clássicas de harmonização. Muito pelo contrário, tem que fazer. Mas saber o que está fazendo, né? Saber exatamente o que está fazendo e se é realmente o momento de fazer aquela técnica ou não. Se você tem outras possibilidades, como, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de comparar é a toxina para paralisia de pele. Muita gente acha que a toxina é o tratamento da sequela da paralisia. Nossa, experimenta colocar procaína e ozônio nessa pessoa que você não... Uhum. Aí você vai ver o que é harmonização. Você vai ver a Sem pessoa dúvida. voltar a ter os movimentos pelos próprios neurônios, pelos próprios nervos. Você não vai precisar modular nada, modular a simetria com toxina. Você está devolvendo uma coisa que ela tinha perdido, que era o movimento. Gente, Sensacional. isso é outro patamar, é outro nível. E é nesse nível que a gente quer que a odontologia chegue e fique e se desenvolva mais ainda. Porque isso sim é harmonização. Perfeito. Perfeito, a sua colocação é perfeita. Eu não estou, eu digo, quando eu digo nós não estamos limitados a técnicas, mas nós estamos conhecendo, além de conhecer várias delas, conhecendo táticas. Táticas são conjuntos de técnicas em prol de um determinado alvo. Quando eu só sei uma ou duas técnicas, eu só vou usar aquilo e vou me sentir frustrado porque muitas vezes não era aquilo que deveria ser usado. Bom, você conhece a Daisy, não conhece a Daisy? Aquela figura lá de Teresópolis? Terapeuta neural, muito louca. A Daisy? A Daisy, então, a Daisy é minha terapeuta neural. Quando eu estou mal, eu subo para Teresópolis falar com ela. A mãe dela estava precisando, eu sempre fiz toxina na mãe e na tia. Como eu estava lá em Teresópolis, a mãe deve ter 60 e poucos anos, a tia também. Eu Então, é o conheço, seguinte, mas Daisy, a gente fez, acho que eu fiz fio na mãe da Daisy.
Então, isso aí, você trabalhou com todo mundo aqui na clínica. Então, Deise, vamos pegar sua mãe e vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um trabalho como se a gente fosse relaxar todos os músculos da face, como se ela tivesse DTM. E fizemos o trabalho com procaína, um neuromodulador, um anestésico local de baixíssima concentração, onde simplesmente aplicamos nos músculos da face dela, e você tem uma aula maravilhosa, que você diz assim, o grande lance da musculatura não é que ela ficou flácida, é que ela ficou tensa. A tensão dos músculos da face, aliás, eu estou até com o músculo tenso aqui, ó. Eu fui dormir com o CPAP aqui, ele apertou, o músculo ficou tenso, que estranho. Eu estou com um bigode chinês além do que eu deveria por causa dessa noite, eu fiquei tenso. Isso é tensão. Um cabelinho de procaína aqui relaxaria. Então, nós fizemos na manhã da Deise, como se fôssemos fazer para os músculos, relaxamento dos músculos da face e os linfonodos cervicais, submandibulares e submentonianos. Simplesmente, em fração de minutos, a face da mulher muda e fica a mãe e a tia, né? A mãe e a tia dela. Ficam as duas faces extremamente relaxadas. Eu disse para Deise, repete com 2 dias, depois repete com 2 dias. Ou seja, existem possibilidades infinitas de fazer harmonização sem que você precise nem gastar muito dinheiro, nem usar toxina, que o nome já diz, ou um preenchedor, justamente pelo relaxamento da musculatura da face. Que esse relaxamento é que é a grande saída. Quando você usa uma toxina ou um preenchedor, você quer, em tese, em primeiro lugar, fazer um relaxamento dessa musculatura que está tão tensa devido justamente às perdas ósseas. Está lá na sua aula, né? Sua aula de MD fala disso também, de MD Coach. Que é uma perda óssea, né? Uma reabsorção óssea, uma perda de gordura e o músculo fica tenso. Quando você relaxa o músculo, você tem outra visão da pessoa. Não é que a pessoa vai voltar no tempo, isso não é túnel do tempo, isso não é viagem ao centro da Terra, isso é simplesmente o relaxamento daquela pessoa. Aquela pessoa tem quase 70 anos, fica uma pessoa de quase 70 anos relaxada. A musculatura muito melhor com algumas aplicações de procaína. Então, isso que você está falando aí não é uma profecia, é o que a gente já está usando agora. O que eu preciso é somente pegar alguns casos e começar a demonstrar. Nesse nível de aplicação, você vê, eu sei o que eu quero. O que eu quero? O relaxamento da musculatura da face. Eu sei e conheço os músculos. Então, é o chamado back to basic, né? Eu volto ao básico e digo, esse músculo vai fazer isso, esse pterygoideu lateral está diretamente ligado ao psoas ilíaco, então nós vamos dar um acertozinho na coluna, nós vamos dar um acerto com relação à pronação, como ela anda, os incisivos estão ligados à parte anterior do pé, o hálux e o segundo e terceiro artélio, e os terceiros molares estão ligados ao calcanhar, e com isso eu tenho uma pessoa que vai deambular melhor. Se ela deambula melhor, ela levanta a cabeça e ela tem outra postura. Se muda de postura, estou harmonizando. Se harmonizou nesse nível, é muito mais legal do que simplesmente botar algumas gotas de toxina e esperar 3 dias. Não, isso também não te impede de, no futuro, numa sessão futura, você aplicar a toxina ou mesmo o preenchedor, se for essa a vontade do paciente, né? Não só isso. Se for essa a vontade, a necessidade. Não estou descartando a toxina, pelo contrário. Estou dizendo que existem centenas de outras aplicações, e quando se diz assim, a harmonização saturou-se tanto pelo número de pessoas, quanto pelas técnicas. Eu digo para vocês, nós não começamos nem o início da missa. Não é da missa metade, não. Nem não teve nem o início da missa. O padre nem entrou ainda para rezar a missa. E nós já estamos caminhando a passos céleres. Agora, não espere que todo mundo que entre na harmonização vá fazer harmonização. Primeiro, falta a base biológica. Vira para o aluno e diz assim, que músculo é esse aqui, meu filho? Eu não sei. Então você diz, esse aqui é, por exemplo, o pterygoideu lateral. Esse é o pterygoideu medial. Esse aqui é o metual. O cara vem de um local onde ele não sabe isso. Ele nunca estudou isso. Ou se estudou, passou correndo, ou se passou correndo, não tem nem noção.
E o segundo, você jamais pode transformar, eu sei disso, de faculdade que eu trabalhei, que eu dei aula na graduação, é muito difícil, ou praticamente impossível, transformar um aluno D de Delta num aluno B de Bravo. Ele não vai de Delta Bravo, não. Se ele a vida toda arrastou uma cachorrinha miserável, acaba que era difícil estudar, não tinha entendimento ou não queria entender. Cortou. Voltou? Voltou? Voltou. Tá. O mito que se vende do dentista, você ouviu o D de Delta para B de Bravo. É muito difícil. Na faculdade, eu dava uma nota mais baixa para o aluno D e o aluno vinha cheio de moral. E até chegar o reitor, eu me prometi a mim mesmo, enquanto tiver vergonhazinha nessa cara, não trabalhar em graduação, de jeito nenhum. Eu trabalho na pós. Se o cara não quer aprender, é problema dele, está pagando. Mas graduação, não me troco com os alunos nesse nível. Não há diálogo. Por quê? Se o cara recebe a nota baixa porque ele merece a nota baixa, ele não tem o le goût d'effort. Ele não tem o esforço, o gosto do esforço de receber a nota mais alta. Ele parte para a agressividade. Ele vai no reitor, ele vai no pai dele, que tem dinheiro, ele vai não sei aonde. E o pai, né, você sabe a história, né? A Ingrid e o Paolo não podem ser contrariados. Né? Então você não pode contrariar nem a Ingrid e o Paolo vieram ao mundo para ser reizinhos. Eles são cristais, né? São crianças cristais. Para de palhaçada, né? Uma mãozinha no bumbum da Antônia, senão não seria isso aqui que você está vendo, não. Bombonzinho no bumbumzinho, porque eu não quero que vagabundo nenhum encoste nela. Nem a polícia, nem vagabundo. Eu prefiro que eu, a mãe, dê uma palmadinha e diga, ó, o caminho é por aqui. Ai, você é agressivo. Agressivo. Não, não é agressivo, não. Você é amor. Se você nunca amou, é diferente. Se você nunca amou, se você não sabe o que é amor, é diferente. Se você entendeu que seu pai e sua mãe extrapolaram com você e você não sabe o equilíbrio com o seu filho, isso é diferente. Então, eu não posso transformar um aluno D de Delta num aluno B de Bravo. E a maior parte dos alunos que saem hoje na odontologia são D de Delta. São assustadores. Ou abaixo ainda de D. São num nível muito fraco. Se são um nível fraco, a primeiro empecilho que eles encontrarem, eles vão dizer, realmente está saturado tanto em pessoas quanto em técnica. Porque não tem força nem mental, não tem força de estímulo moral interno para ir em frente. A maior parte desiste, é verdade. E a maior parte fica perguntando assim na internet, o que eu faço para esse caso? Canso de ver. Aliás, vi isso muito em terapia neural, no chat de terapia neural, as pessoas perguntando assim, o que eu faço para esse caso? Aí põe a radiografia e põe a cara do cara, do elemento. Aí você pergunta assim, qual é a biografia dele, qual é a história de vida? O que você perguntou para ele? Ele apareceu lá. Então, a pessoa quer que quem está do outro lado dê diagnóstico, prognóstico, plano de tratamento, que diga o que ela tem que fazer e o que ela tem onde é que ela tem que aplicar. Cansei de ver também, nesses últimos anos, professor, você tem os artigos de tal assunto? Aí eu respondo assim, não tenho não, até porque esses artigos estão indexados, você pode procurar em qualquer plataforma dessa, na biblioteca americana, onde você quiser achar, você pode achar. Eu não preciso ter o artigo, eu procuro. O cara tem preguiça até de entrar na biblioteca e procurar o artigo. Por quê? Porque é uma geração sem le goût d'effort, sem o gosto do esforço. Se não tem gosto do esforço, normalmente é um banana. E isso se traduz na vida. A vida do cara é isso. Então, de novo, não queira um aluno D transformar em B. É muito raro. Já vi. Mas é raro, porque ele tem que se esforçar muito. E esforçar-se não é a meta dessa geração. Você vê que nós estamos falando com a Espanha, diretamente de Granada. Rio de Janeiro, Granada, tem um monte de gente nos assistindo, sem esforço nenhum, só apertar um botão. Só apertar um botão. Então, o gosto do esforço é aquele que... Eu, para falar com você
de Granada, no Rio de Janeiro, seriam longas cartas, né? Vindas a navio à vela. Ou seja, seriam meses para a gente trocar algumas palavras. E meses. E agora, sem gosto de esforço, as pessoas acham que tudo é fácil. Outra coisa que eu observo, Ju, nesse nosso trabalho que nós estamos discutindo, a questão se a ROF chegou ao final, está saturada, é que algumas pessoas simplesmente não focam na saída, na solução, não, focam no problema. Canso de ver isso. Você já pegou uma pessoa que você dá uma boa notícia? Nossa, uma boa notícia, aconteceu isso e isso. Aí a pessoa diz assim, valeu. Ou seja, ele está tão saturado com... Tinha uma pessoa aí assistindo um jornal, né, de uma certa rede, né, grande do Brasil. Deu para ouvir. O cara está tão acostumado a ouvir aquele homem bonitão lá com as madeixas grisalhas falando que você você está boiando de cabeça para baixo, deram descarga e você não desceu, que qualquer boa notícia é recebida como se fosse uma notícia má. Então, as pessoas não estão focando na solução, Juju. Elas estão focando no problema. Então, por isso, aquele papo que você deu vontade de dizer, vem cá, por que você acha, você devia ter parado o papo e ter perguntado, por que você acha, então, que a ROF realmente saturou? Não, eu ia perguntar, na verdade, a minha pergunta era perguntar, há quanto tempo você está na ROF? Porque se ela me dissesse assim, eu faço ROF há 30 anos, e agora eu estou sentindo que ela está saturada, aí eu ia me recolher, né? E eu ia, obviamente, ter a minha interpretação, mas se para ela, que está 30 anos nesse mercado, agora está saturado, de repente ela tem algum motivo. Agora, não era o caso. Até porque você... É lógico, até porque você não tem nem isso de idade, né? Ou seja, se o cara já está há 30 anos na ROF, ele deve ser um cara Matusalém, Moisés, um cara assim sinistro. Eu tive na primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, tinha uma tia da Maísa, uma tia velhinha, que aplicava os fundos dela lá todo dia ela olhava o Bloomberg para ver o canal Bloomberg para ver como estavam as ações. E ela dizia: a América já foi maravilhosa, a América era sensacional. Eu cheguei na América, olhei assim e falei, cara, eu nunca vi isso na minha vida. Tudo funciona. Uma cidadezinha no interior do nada, com 60 mil habitantes, as ruas são mais largas do que o Presidente Vargas. Aí eu fui perguntar, por que as ruas de vocês são tão largas? Aí o cara respondeu, no dia que nós tivermos 1 milhão, já está tudo pronto. No dia o quê? Ou seja, no dia que tivermos 1 milhão de habitantes, as ruas já estão prontas, já estão largas. Ou seja, a América funcionando, a coisa funcionando muito bem, e a velha parou nos anos 60, nos anos 50, onde nego amarrava cachorro com linguiça, os Cadillacs bebiam, era 1 quilômetro por litro. Então, essa visão é outra visão interessante, Juju. Então, existe aquela pessoa que só olha para o problema e não para a solução, e tem um cara também que está totalmente fora da realidade. A realidade dele, nos anos 70, meu pai ganhava em dólar, odontologia, né? O negão lá ganhava um dinheiro em dólar, dizia, são tantos dólares, e o nego pagava. Não tinha isso. Meu pai dizia assim, paciente, se eu não estou afim, eu digo, não vou te atender não, sai daqui, expulsava os caras com vassoura, sai daqui, os caras não te atender não. Por quê? É uma outra realidade. Cadillac com V8 de 7,1 litros, fazendo 1 quilômetro por litro. Então, as realidades visuais são diferentes. Algumas pessoas pararam no tempo, outras pessoas nem no tempo entraram. É isso. As pessoas não estão entrando no tempo. Perfeito, perfeito. Isso. Porque até uma coisa assim, eu convido realmente assim, quem ainda não conhece um pouquinho da integrativa, da ROF integrativa, é só buscar um pouco do que a gente fala na internet, pode buscar nas minhas redes, na do professor Joel, sobre a ROF integrativa. Porque quem está na ROF integrativa jamais diria uma coisa dessa. Porque a gente vê que totalmente, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente, nossa, está com 1% ainda
né? E a cada 20% que você aumentar, você vai ver que você voltou 1% de novo, porque a quantidade de conhecimento e de possibilidades é infinita. Então, na Sem verdade, o que dúvida. você começa a enxergar é que não adianta você ser extremamente top em toxina, em ácido hialurônico, milhões de técnicas e de bioestimuladores e de ultrassom, enfim, você pode ser cirurgias até, vou fazer cirurgia plástica, tudo bem. Acontece que não adianta você achar que é isso que vai realmente trazer uma modificação significativa para o seu paciente. A autoestima vai melhorar? Vai. Pode ser que a vida dele melhore? Talvez sim, talvez não. Porque você não está mexendo na bioquímica desse paciente, que é quem domina o emocional dele. E vocês sabem muito bem que o emocional é quem dita a forma como a pessoa se sente. A pessoa pode estar linda e se achando horrorosa porque a bioquímica dela está alterada. O terreno biológico dela está alterado. E ela começa a ter um distúrbio de imagem, né? Que a gente conhece como Perfeito. mais famosos, que a gente chama de anorexia, bulimia. O dismorfismo é o que a gente mais recebe, né, na ROF, mas o dismorfismo também ele abrange tudo, né? Tanto anorexia Sim, como o resto. dismorfismo é você olhar e ver problemas existentes ou imaginários e elevar isso à enésima potência. Joga lá para cima e acha que aquilo é o centro da vida. A sua colocação é muito sábia, é muito perfeita. Por quê? Infelizmente, existem hoje 3 maneiras de adoecer, né? Segundo os estudos mais modernos, com relação à medicina integrativa, nós temos o trauma físico, a maneira de adoecer. A segunda são por toxinas da química, da bioquímica e pessoas tóxicas. E o terceiro ponto são pensamentos desarmoniosos. Então, muitas vezes, a pessoa, como eu já vi várias vezes, tem uma aluna minha muito linda. É uma das pessoas, uma das mulheres mais bonitas que eu já vi, assim, de você olhar, a altura, os seios, os quadris, linda, cabelos enormes. É incrível. Ela não pode ouvir um nome. Se tiver dentro da sala de aula um nome X, que foi o ex dela lá, ela simplesmente sai de sala. Simplesmente alopra. Nossa. Então, isso são pensamentos desarmoniosos em nível hard. E a pessoa é linda, no sentido do padrão ocidental odierno, né? Padrão ocidental do momento. Há 15, 20 anos talvez não fosse nem tão bonita, ou há 30 anos, ou daqui a 10 anos não seja. Mas o padrão ocidental, hoje, essa mulher seria uma mulher muito bonita. Mas simplesmente os pensamentos são tão desarmoniosos que ela não consegue desenvolver a vida porque um nome de uma pessoa simplesmente a faz sair de sala, a faz desistir do curso, a faz entrar num colapso. Para você ter uma ideia em que nível chegam os pensamentos humanos. Então, uma pessoa como essa, apesar de linda, ela provavelmente jamais vai se sentir assim, justamente porque seus pensamentos estão totalmente em desarmonia. E é o que a gente mais tem Infelizmente, hoje, né? Infelizmente, é o que mais se tem hoje. E as pessoas muitas vezes procuram harmonização justamente por quererem recuperar uma harmonia que não vai ser dada apenas na ponta de uma agulha. Por isso, é muito importante quando se fala, por exemplo, de acertar-se a questão de um diabetes, é muito importante acertar-se como esse paciente vive, de maneira que muitas vezes, ou na maior parte das vezes, ou sempre, Juju, a beleza vem de dentro, né? Ela Exato. começa dentro e depois ela irradia. As Ela pessoas só querem pode igualar os modelos. Por exemplo, a Angelina Jolie agora está com o segundo filme. Foi até ver com a Antônia, Malévolas 2. E ela está no Malévola 2. E nunca vi, aquela bichectomia nunca fez tanto.
Juju, você tem que ver. O negócio aqui é Marcadíssimo. uma coisa feia. É, Não, eles é um colocam negócio. um cromático ali também, né? Tem uma maquiagem bem bacana. Isso. Uma maquiagem e computador em cima, né? É, Fantástico. E ela tá parecendo mesmo um negócio assim, meio do mal, né? Malévola mesmo. nossa. Ora, ora, ora. Fala assim, né? Então, você se lembra que por causa da Malévola, quantas bichectomias foram feitas no Brasil? Milhões. Toneladas dela. Só que se esquecem, muitas vezes, que a bola gordurosa de Bichat, ela contém uma proteína chamada UCP1, Uncoupling Protein. Essa Uncoupling Protein, UCP, quem quiser procurar UCP1 na internet, vai ver que é simplesmente uma proteína que regula a questão do hormônio T3 tireoidiano. Então, não se pensou que a bola de Bichat é um órgão. Pensou-se ortodoxicamente. Ah, tá ali, se eu tirar vai dar uma linha de blush e a pessoa vai se sentir mais magra. Olha, eu sou gordo. Se eu quiser me sentir mais magro, só tem um caminho. Emagreço. Existe faquir gordo? Não. Os caras, eu tenho um irmão gêmeo, você sabia disso? Ele mora em Biafra, gêmeo meu, tem a metade do meu peso, porque ele não come nada. Então, geneticamente, nós somos idênticos. A partir do primeiro ano, nossos DNAs mudam e as necessidades tróficas dele são totalmente diferentes da minha. Ele é magro, eu sou gordo, porque ele vive em Biafra e, normalmente, o aporte calórico de Biafra, para cada ser humano, é 1/3 do que seria no Ocidente. Então, Juju, observe que se tira, por exemplo, um órgão inteiro em nome de uma estética que está passando longe de ser harmonização. Por que eu estou te falando isso? Porque são maneiras de pensar em harmonização. Hoje, não se faz 1/20 das bichectomias que se faziam há 3 anos, 4 anos atrás. Menos de 1/20, ou seja, praticamente não se faz mais bichectomia. Por quê? A Malévola passou. Agora vem a Malévola 2. Vamos ver como isso se comporta. Não, mas como nem são só ondas, isso né, também. como dizia Lulu Santos. Mas é nem só isso Diga. também, porque também, por exemplo, é aquela questão da causa, né? O pessoal começou a criar consciência, a ter a consciência de que para você ter um efeito blush, não necessariamente você precisava remover a bola de Bichat. Não. Você pode fazer outra. Eu mesmo removi a minha. Eu tenho efeito blush aqui. E não foi o que aconteceu. O aluno veio da Bahia, choveu no Rio de Janeiro, todos os alunos operaram, ficou um aluno sem operar, o cara de Cruz das Almas, coitado. O palhaço aqui. A Elaine já tinha feito. A outra, a Tati, a Cíntia já tinha feito. Tati já tinha feito, adivinha quem foi fazer? Sobrou para quem? Aliás, você estava lá, não estava nessa? Não? Claro. Sobrou para mim. Aí eu tenho um blushzinho, ó, que lindo. Um blush, amor. Você virou para mim e falou assim, Juju, pelo amor de Deus, é só 1 ml, tá? Isso, você estava lá, lembra que você estava lá? Aí eu falei para você, 1 ml, nada além disso, é só para o cara treinar. Então, Juju, é muito importante, e essa sua colocação é ótima, porque as vertentes são infinitas. As possibilidades da rock são infinitas. E não só com relação a técnicas, não. Com relação a como se pensa. Exatamente. A técnica é uma consequência. Ainda hoje, se utilizam em periodontia, por exemplo, gengivectomias, é a cirurgia que mais o dentista clínico faz. Ela foi criada em 1870, e sei lá, 76, 77. E mesmo assim, é a cirurgia mais utilizada, mas é uma cirurgia que, depois disso, houve muitas outras cirurgias muito mais interessantes. Então, a técnica em si, e quando o profissional só sabe técnica, ele não entende nem de tática, e ele não entende da visão global do ser humano, normalmente é aquele profissional que diz assim, esse troço está saturado, porque ninguém mais me procura. Está saturado porque não tem mais técnicas, as técnicas são as mesmas. Não, então eu aprendi todas as técnicas. Aprendi todas. Isso nunca vai acontecer. Ó, eu deixo vocês seguros de que isso nunca vai acontecer. Vocês nunca vão poder chegar e dizer que vocês aprenderam todas as técnicas. Nunca. Porque vai faltar muito.
Meio. Quando Não você mesmo. achar que sabe todas as técnicas, você pode ter certeza que ainda falta muito. Aliás, o primeiro, a prerrogativa para você simplesmente não aprender mais é pensar que sabe tudo. Né? Se eu sei tudo, Exatamente. para que eu preciso aprender? Então, ainda hoje, Júlio, você sabe disso, eu estou fazendo agora 2 cursos, o Burro Velho aqui, Burro Velho, 2 cursos por mês de qualquer coisa ligada a integrativo. Então, eu ando o Brasil todo, às vezes vou fora, para fazer curso. E eu ministrando, eu ministro os cursos e vou lá ver o que esse maluco está falando. Vamos ver. Porque quanto mais você se aprofunda no universo do conhecimento humano, mais a frase bem sei que nada sei cabe nesses pontos. Nesse ponto. A única E coisa quando eu que eu digo sei bem sei que nada sei, eu vou dizer uma coisa. Bem sei que nada sei que a harmonização orofacial chegou ao seu limite. Pensei que eu não sei. É isso, Júlio. São 8 horas no Brasil, quer dizer, 9 horas, né? Hoje nós são começamos mais tarde, eu 9 achei horas. melhor. A gente começou um pouquinho mais tarde, que o horário daqui Eu agora achei. mudou. Mudou o horário de verão. Né? E eu achei 8 para as 9 bem melhor. Sabe por quê? Primeiro, tira as pessoas um pouco daquela coisa da mesmice de ouvir que aquelas coisas que dizem na televisão o tempo todo. Sempre é mesmice, né? Chegou-se a um ponto na TV brasileira de falta de criatividade que é tão patente a burrice notória humana que fica difícil você assistir qualquer coisa hoje em TV aberta. Então, esse horário é muito bom. Tira um pouquinho as pessoas da sua rotina. E só a mudança quando há mudança de rotina, quando há mudança de Já trabalho. começa, E né? segundo que as pessoas já chegaram do trabalho, estão mais tranquilas. Então, acho que eles nos ouvem melhor. Se o Eu tenho pessoal gostar do horário, a gente mantém. Olha, eu vocês que estão achei aqui com a bom. gente, vota aí, coloca no chat o que vocês acharam do horário, porque se vocês tiverem gostado mais das 8, a gente mantém às 8, tá? E outra coisa, Joe, a Bia, ela tá perguntando. Ih, peraí, Ana, eu vou primeiro da Bia. A Annalise já fez uma pergunta aqui sinistra. Está perguntando sobre a proteína, sobre a UCP e. O CP e o CP1. Sim. Existem 5 CPs. Não, Mas rapidinho. para você ter uma ideia... Sim, fala. Ela quer saber. Desculpa, não ouvi. Não, ela quer saber como é que funciona a proteína interferindo na tireoide e no contexto da remoção da bola de Bichat. Ótimo. Ela não interfere na tireoide, não. Ela tem receptores para T3. E o T3 é o hormônio tireoidiano que funciona. O T4, o sonho dele é se tornar T3 um dia, né? Então, na realidade, apesar dos hormônios, uma boa parte deles trabalharem no sangue ligados, binding, né? O T3 seria o hormônio que nos faz alterar o nosso metabolismo. Faz com que o nosso metabolismo funcione de uma maneira mais dentro do time, né? Dentro do time. E nessa região, tanto da bola de Bichat quanto na região em volta do pescoço, para vocês terem uma ideia, as crianças quando nascem, os bebês quando nascem, é a região que mais tem gordura marrom. E a gordura marrom, ela tem esses receptores para T3, chamado proteínas uncoupling. Tá? Muito bem. Essas proteínas uncoupling, pela gordura marrom ter a gordura marrom ter muita mitocôndria, ela é a responsável por produzir uma temperatura legal para que bebês como esse aqui, olha que bebê bonito, viu? Para que bebês, está até um vento na cabeça do bebê, para que bebês tenham a temperatura da cabeça, né? A temperatura em torno do órgão mais importante seria o cérebro, uma temperatura mais constante. Então, toda a região de Bichat, que vai até temporal, né? E a questão do pescoço, se você tira uma foto com termografia, você vai verificar que muitas vezes elas são mais quentes pela presença dessa gordura marrom. Muito bem. Então, quando você tira parte da bola, ou um montão da bola,
Você simplesmente está mexendo num órgão que é um dos que tem mais receptores de T3. E tendo receptor de T3, você está alterando o seu metabolismo nesse nível. Eu não sabia disso, tirei um monte de bala de chá. Ótimo, agora você já sabe. Então você já sabe que existe uma questão de risco, não é nem custo, risco-benefício. Por que você vai tirar? Porque o cara se morde. Então, isso foi uma coisa boa, tá, Ju? Quando eu tirei a minha bola de bichai, tá aqui minha linha do blush, eu me mordia. Né? Eu até falei assim, o cara vai tirar, o baiano vai tirar, vou aproveitar que eu não vou me morder mais. E realmente nunca mais me mordi. Eu tinha mossicato, né? Mossicato. Então, o risco-benefício, para mim, foi um risco bem positivo. Porque esse mossicato dava dores realmente sérias e que ficavam dias para ser sanada, para ser epitelizado de novo. Então, quando você trabalha nesse nível, em que a pessoa tem muita gordura marrom nessa região, com receptores de T3, você está alterando o metabolismo dessa pessoa. Em que nível? Cara, isso é uma pergunta tão legal, em que nível, que isso faz responder, parte da nossa resposta se a ROF chegou ao seu limite com relação à saturação não só de pessoas, como de conhecimento. Temos que conhecer um pouco mais para que a gente possa aprender. Ela está perguntando se então tem que dosar T3. Só que assim, eu acho que ela não entendeu. Bia, é interessante você dosar sempre antes, até mesmo para você poder planejar o seu paciente, né? O que você vai fazer no seu paciente. Tem que dosar, saber o máximo de informação que você puder tirar daquele terreno, melhor. Mas aqui não é a T3 que vai determinar se você pode tirar ou não a gordura, né? Na verdade, o seu diagnóstico. Qual é o benefício que o seu paciente vai ter ao remover a bola de bichar? É realmente a única forma dele atingir esse benefício? Né? Então, a técnica da bichectomia é só ela que vai dar aquilo que ele quer? Você vai avaliar a possibilidade fisiológica e a possibilidade física do paciente, que é uma avaliação. Agora, se você recebe um paciente que está todo alterado hormonalmente, você não pode nem pensar em fazer uma cirurgia nele. Sem dúvida. Em fazer Perfeito. O que você pode fazer agora, de repente, pegar os pacientes, até por uma questão só de análise e estudo. De repente, você pega os pacientes que você fez, né? Se você tiver esses exames antes, melhor ainda. Se não, começa a avaliar a partir de agora e ver se teve algum diferença ou não. Mas é importante que você saiba essa relação, porque você vai pensar duas vezes, de repente, antes de fazer deliberadamente, entendeu? Porque também isso é comum. Perfeito. As técnicas começam a ser utilizadas deliberadamente até que comece a ser observado algum problema. E aí a gente casa direitinho com a pergunta da Ana. Que a Ana, pelo que vocês pensam da administração de 20 seringas de ácido hialurônico de uma vez um paciente, como tem gente vendo aí no Full Face? Ana, a gente já fez live só sobre isso. As nossas lives iniciais sempre caía nesse assunto, sempre caía nesse assunto. Eu vou dar o meu entendimento. O meu entendimento, a saúde tem que vir em primeiro lugar. Não existe você diminuir a saúde do seu paciente em detrimento de uma estética, porque isso depois vai vir te cobrando caro. Então, é muito complicado você pegar e botar tudo de uma vez. Por que você separa isso? Gente, quem tá falando? É Tom. Por que você não separa isso em 5 sessões? Que você vai observar a reação da face do seu paciente. Antes do parecer dele, eu vou só dar um exemplo meu mesmo. Porque a gente se olha todos os dias, né? Então, eu acho que eu sou o melhor exemplo para eu poder passar isso para você. Eu estou fazendo ainda a minha ROF, né? Só que eu estou fazendo comigo. Por quê? Porque, por exemplo, eu sei que eu reajo, por mais que eu faço drenagem antes, eu faço um monte de coisa para poder preparar, né, o recebimento do ácido, mas o meu corpo precisa
Ele precisa se acostumar com aquele produto. É uma informação diferente. Então, eu noto que eu coloco o produto, uma semana depois, eu gostaria de ficar, mais 2 semanas depois, aquilo já começa a ficar mais natural. Aquilo, como se não parecesse que eu tivesse feito nada, entendeu? Como se eu não tivesse nenhum produto injetado no lugar. E aí eu fico pensando, falei, gente, se você não der essa oportunidade do organismo se ajustar àquela situação, você vai ter o quê? Um edema a longo prazo, você vai ter um desconforto enorme do paciente. A gente falar com preenchimento na boca nos primeiros dias é difícil. Imagina se você coloca 2 ml numa boca, a pessoa vai ficar assim o dia todo, não vai conseguir se comunicar, vai cuspir nos outros, porque é difícil. E imagina, 20 ml numa face, os músculos da face são muito finos. Como é que você vai querer que 20 ml se adapte numa face? Não tem como. De uma vez só, não tem como. Não é, Joe? Até porque isso vai durar 7 meses. Ou seja, você vai gastar bilhões de dólares por um efêmero, por uma resposta extremamente efêmera. Eu acho que as pessoas que fazem esse trabalho têm o seu valor como profissionais. Eu acho que é interessante. Já tratei de pessoas que vieram com 20 ml na face, eu tive que intervir, porque a inflamação estava demais. Você não pode jamais me comparar, por exemplo, a Juliana ou a Antônia. Jamais pode me comparar a Juliana ou a Antônia. A Antônia, por exemplo, tem 8 anos de idade e se você encontrar uma ruga nessa musculatura aqui, ó, olha que coisa linda. Por que não encontra nenhuma ruga? Porque os músculos estão relaxados, né? As preocupações da vida, hormônios, ainda não chegaram nesse nível. Então, eu não posso pegar todas as pessoas e passar a conta dos novos fora e achar que para todo mundo vai funcionar uma técnica. Eu acho a técnica aplicável. Não vou discutir isso, até porque existem pessoas que estudam isso e trabalham com isso. Agora, extremamente efêmera e não vai dar o relaxamento que a musculatura está precisando. Se a musculatura precisa ser relaxada, infelizmente não vai ser o ácido hialurônico que vai relaxar. Ele pode até produzir colágeno, que legal, caramba. Agora, é temerário você dizer que esse tanto de ácido hialurônico colocado indistintamente em várias faces vão me dar resultados sempre positivos que não vão dar. Agora é moda, modismo. É bonitinho hoje você dizer determinada coisa. Eu sou... Veja as pessoas dizem, eu sou espírita. O cara nem sabe o Kardec, não sabe nem quem foi Kardec. É bonitinho, é legalzinho, é famosinho. Eu acho que a vida é mais do que isso, mas infelizmente, quando na próxima geração da Antônia, ela vai ver coisas que eu nem imaginava, eu nem imaginei. Porque se os famosinhos, os bonitinhos e os zinhos da vida estão desenvolvendo um trabalho nesse nível, é porque realmente nós carecemos muito, muito de nos entendermos enquanto seres humanos, carecemos muito de nossos próprios heróis, que somos nós ou os nossos pais, né? Porque a gente agora segue que colocam 20 ml de ácido hialurônico e a pessoa lá que colocou, depois tirou, botou mais tantos ml de hialuronidase e foi incapaz, por exemplo, de fazer uma anti-inflamação e foi incapaz de não cobrar, mesmo assim. Cobrou dos dois modos, botou a hialuronidase e ainda cobrou, porque é isso mesmo. Então, não discutindo a parte ética da coisa, e nem a parte de eu só sei fazer isso porque eu só sei fazer isso, né? Eu só coloco a ácido hialurônico porque eu não tenho outro, eu não sei o que é fio, eu não sei quais são as outras possibilidades, eu não sei o que é relaxar o músculo. Quando a gente se fecha os nossos mundos para realidades que estão abertas, às vezes ao nosso lado, a gente se comporta fazendo com que o endeusamento de um determinado produto seja feito. Então, hoje, por exemplo, a pessoa liga já dizendo qual é o produto que ela quer na face. Ela não sabe que tipo mas de só produto serve se for... Você faz isso? O silhuete. Isso, você faz isso? Aí até você explicar que
silhuete, focinho de porco na tomada, porque a internet me mostra isso, né? Um mar de conhecimento com 2 milímetros de profundidade. É o que nós estamos vivendo. Exatamente. E chats como esse, ideias como essa, que a gente pode trocar livremente, de cabeça aberta, ouvir as perguntas dos alunos e ter cacife, ter garrafa para vender, de maneira que a gente possa responder as perguntas, e são raros. Porque normalmente, quando se pergunta, se eu estivesse falando de uma técnica de só colocação de ácido hialurônico, a pessoa pergunta, mas 20 é isso mesmo? A pessoa ia dizer, é isso mesmo, porque é o que eu sei fazer, eu só sei fazer isso. Não, é isso mesmo, porque está escrito na bula. Está escrito na bula, né? Que até 20 é suportado pelo organismo. Gente, pelo amor de Deus, ácido hialurônico também se coloca em outros lugares do corpo, tá? Até 20 no corpo. O corpo todo, Na face, não. Não suporta. O edema. Lembrando que praticamente 90% de todos os linfonodos do corpo estão em cabeça e pescoço, estão nessa região. Então, se você exagerar, a reação vai ser... Não há drenagem. Não há drenagem. Se não há drenagem, vai ficar com cara de entupido. Como uma deusa. Lembra de Como uma deusa? Como uma deusa. Isso, para não dizer o nome, você vai ficar com a cara mais ou menos assim. Exatamente. Eu queria, antes de terminar, contar uma história para vocês. Se você me permite, Juju. Permito. Deixa eu só responder aqui rapidinho uma pergunta. Tem outra pergunta? Porque, na verdade, só para a gente avisar que vai ser o tema da nossa próxima live. Qual vai ser? Foram as perguntas que a gente não respondeu. Sim. Deixa eu só falar aqui, vou ler as perguntas. Uma é sobre a ROF na modulação hormonal, o que a gente acha. E a outra é sobre o plasma gel como bioestimulador. E para depois usar menos ácido hialurônico. Ana, são assuntos que a gente adora. Então, a gente vai deixar para a próxima live de segunda-feira. Eu vou anotar aqui, tanto a ROF na hormonal, na fisiologia hormonal, como plasma gel. Beleza? Então, esse vai ser o nosso assunto de segunda-feira que vem. Isso. Já está marcado, hein? Pode contar a sua história. Bom, vou contar a história, já falei outras vezes, mas é uma história que é bem interessante, do 100º macaco, que eu acho que é o momento que a gente está passando agora, é isso. Essa história é incrível. Adoro. Isso, o 100º macaco, os caras estavam numa ilha, em várias ilhas na Indonésia, ilhas separadas por 15 quilômetros entre umas e outra, então não dá para ver o outro lado, não dá para ver ninguém de um lado e do outro. Os cientistas estavam estudando macacos, e os macacos de uma determinada ilha comiam a batata doce, arrancavam da terra e comiam com terra e tudo. Uma certa macaca, uma vez, pegou a batata doce e lavou a batata doce no mar. Então, quando ela faz isso, as outras fêmeas que olharam aquilo acharam interessante e começaram a lavar a batata doce também no mar. Então, os machos ficaram de lado, não quiseram se meter e, durante anos, as fêmeas comiam batata doce lavada, e vai ser bem mais gostoso que com areia, né? E os machos continuavam comendo a batata doce tirada da terra com areia. Um dia, certo dia, um macho alfa daqueles pegou a batata doce e lavou no mar. E os cientistas em contato, eles começaram o trabalho nos anos 50, lá para os anos 60, os cientistas mantinham contato e eles perceberam que em determinado momento, quando aquele macho lava a batata doce no mar e come, todas as outras ilhas, em todas as outras ilhas, quem nunca tinha feito isso, começa a fazer. Então, o inconsciente coletivo, né? Com relação a esses macacos, nos mostra que entre os seres humanos também é possível isso. É um inconsciente coletivo não só para coisas ruins, não, mas para coisas boas também, coisas que ocorrem, ideias que nascem na Ucrânia e que as pessoas começam a ter as mesmas ideias em outros lugares. É a rede neural. Rede neural. Eu sou muito a favor da rede neural, acredito
entendo, participo e observo que muitas das sacações que a gente tem, muitas vezes não vêm de nós mesmos, são insights que estão na rede neural e você sabe disso que a gente pode fazer na frequência e capta. Isso. Quantas vezes, né? Eu vejo isso direto na ROF, é muito engraçado, porque as Isso. pessoas às vezes, nossa, porque eu inventei uma técnica que não sei o que. Aí você vai ver e fala, gente, essa técnica, ela já super existe. Já existe e as pessoas fazem. Super existe. E é bem interessante. E não desmerecendo a pessoa que falou que inventou. Ela não tinha contato com essa técnica que ela achava que era inédita. E aí é o inconsciente coletivo, quando as pessoas começam a ter a presença de algo na vida, né? Elas começam a captar essas frequências e a chance de você ter as mesmas ideias que outras pessoas é muito grande. Desculpa, Perfeito. Ju, pode falar. Não interrompeu não, é isso mesmo. E não só isso, Juju. Quando o centésimo, se diz centésimo macaco, que é um número fictício, quando o centésimo macaco come a batata e nas ilhas à volta todos passam a fazer isso, ora, se com macacos existe um inconsciente coletivo, você imagina entre os humanos. Você mesmo já fez Bidort à distância, que um teste autonômico, e você, ao fazer o teste representando outra pessoa, o seu time era aqui e passou para outro lugar, para o lugar da pessoa. Eu trabalho com isso o tempo todo e vejo como, mesmo à distância, a gente pode realizar trabalhos de autocura com as pessoas. E você sabe que mesmo sabendo que era possível, né? A primeira vez que eu fui fazer, eu ainda fui meio que indescrente, é isso. Duvido, E foi exatamente. Vamos fazer. Exatamente bateu o seu Bidort com a da Célia, era a Célia Metz, né, que tinha feito com a gente essa série. Então, observe uma coisa. Então, para finalizar, ainda que as pessoas digam que nós temos uma ROF saturada, tanto com relação ao número de pessoas fazendo, quanto com relação às técnicas, etc., pode crer que sempre vai haver alguém que vai ter um insight no momento exato que alguém pegar a batata doce e lavar no mar e comer. Pronto, com isso eu encerro a minha participação. Não é bom cansar o povo. Obrigado. Segunda-feira estaremos juntos de novo, se Deus quiser. Gostei muito do seu novo visual. Franja desviada, levemente desviada para distal. Não, agora ela está mesializada. Agora mesializou tudo, né? Porque é emoção. Manda um beijo pro Fê, seu marido, o seu bebê lindo. E obrigado a todos por terem nos assistido. Espero que da próxima vez a gente possa continuar nesse mesmo padrão de conversa, porque eu acho que está crescendo o número de pessoas que têm nos assistido, né? Isso é muito bom. As pessoas comentam, eu nem sabia disso, eu estava dando aula no congresso. Eu vejo você conversando com a Juliana Varão. Sério? Ai, que legal. Não tinha nem ideia disso. Não tinha nem ideia, porque a gente não sabe. A gente não sabe como isso é importante. A gente não sabe como isso é importante. A gente está criando a nossa rede neural. Isso. Eu quero que você se despeça e diga boa noite para os amigos. Boa noite. Boa noite, obrigado por tudo. Manda um beijo para a tia Ju. Isso, muito bem. Tá bom? Obrigado, Ju. Obrigada, Ju, mais uma vez. Nossa, incrível. Conversar com você, sempre maravilhoso. Obrigado pelo carinho, pelo amor. E qualquer coisa, você me liga agora no particular e conversa comigo. É muito engraçado a Ju. Eu quero falar com você. Aí passou a semana, ela não liga. Aí eu, muito engraçado. A gente cai na vida agora, ferrou. É verdade. E aí quando eu me dei conta, eu falei, gente, eu não falei com o Joel. Estou à sua disposição, Juju. O que você precisar, tá bom? Obrigada. Um beijo grande. Gente, boa noite. A todos. Uma semana maravilhosa para vocês. E a gente já vai, já está marcado segunda-feira que vem, hein? Isso. Vou esperar vocês, tá? Com esse nosso super tema. Sempre de sinistros os assuntos. Isso, tá? E avisem, compartilhem, para a gente poder aumentar essa rede de profissionais top. Tá bom? Um beijo, Juju. Obrigado. Um beijo a todos, tá? Boa noite. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau. Tchau.